nasceu para nos libertar. E todos temos nova esperança, a luz do céu, um novo alvorecer. Ó noite santa, o céu está brilhando. Feliz Natal! Graça e paz, meu irmão e minha irmã. Nós temos nesta noite a alegria e o privilégio de poder celebrar o nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu quero te convidar, nessa noite tão especial, que você possa abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus. Nós vamos ler o capítulo 1, versículo 18, que narra para nós o nascimento de Jesus. E nos diz assim no texto: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta do Senhor. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. E ainda nós vamos ler lá no Evangelho de Lucas, capítulo 1. Mas antes nós vamos acender a primeira vela da nossa coroa do Advento. Como nós estudamos as quartas-feiras, que representa aqui, começando pela
roxa, né, a cor mais escura, aqui tá um lilás mais escuro, porque é um tempo de preparação, de advento. Mas à medida que nós nos aproximamos do Natal, nós vamos chegando do rosa escuro ao rosa mais clarinho, que representa a alegria do nascimento do Salvador. E também à medida que nós nos aproximamos mais da luz, mais claro vai ficando. Assim, quando a noite é forte, alta noite, conforme vai amanhecendo e o sol vai nascendo e o dia vai clareando. À medida que nos aproximamos de Jesus, as nossas vidas vão refletindo a luz de Jesus. E o texto que nós vamos ler do Evangelho de Lucas encontra-se no capítulo 1, versículos 26 a 33, que nos diz assim: No 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era Jesus. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. E este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Amém. Glória a Deus, meu irmão e minha irmã. Nós ouvimos a narrativa do Evangelho de Mateus, no seu relato, onde ele fala que um anjo apareceu a José. E agora no Evangelho de Lucas nós vemos que um anjo apareceu a Maria e ambos deram a mesma notícia, que eles teriam um filho, Filho do Altíssimo, Jesus, que viria para salvar o mundo dos pecados. E um anjo proclamou. E nós vamos louvar ao Senhor com este cântico neste momento. Um anjo proclamou o primeiro Natal. Vamos louvar ao Senhor? Numa noite tão fria.
Amém. Vamos orar em adoração a esse Jesus que veio pequenino, mas ele cresceu, ele viveu neste mundo, anunciou e pregou salvação, amor, perdão, e ele morreu na cruz e ressuscitou e está vivo. Mas nós vamos adorá-lo nessa noite. Feche seus olhos. Deus, na tua presença nós nos prostramos. Tu és a luz do mundo, tu és a nossa salvação, tu és o nosso Senhor, tu és aquele que, ó Deus, nos fez, nos criou, mas tu és aquele que nos resgata e nos reconcilia com o Pai e nos une novamente ao Pai, nos dá a oportunidade de viver a eternidade contigo. Pai, nós queremos te adorar nesta noite especial, assim como naquela noite, ó Deus, vieram pastores, magos, anjos, vieram te adorar, toda a criação reconhecendo que nasceu o Rei da Glória. Nós queremos nesta noite te adorar na tua presença. Queremos, ó Pai, que o Senhor continue nascendo em nossos corações a cada dia, que o Senhor encontre em nossos corações um lugar para que o Senhor possa fazer morada. Recebe a adoração do teu povo. Louvado e glorificado seja o teu santo nome, o nome poderoso, o nome que é o príncipe da paz, o Pai da eternidade, o Deus forte, o maravilhoso conselheiro. Tu és o nosso Deus. Louvado e adorado seja o teu santo nome. Amém. Amém. Ainda, meu irmão e minha irmã, nós vamos continuar no Evangelho de Lucas. O capítulo de número 2, versículos de número 1 a 7, nos levam a refletir a nossa caminhada e como nós temos hoje, em pleno ano 2020, já batendo a porta do ano 2021, como nós temos recebido Jesus, como nós temos acolhido Ele na nossa vida. Ele tem encontrado lugar para estar no nosso coração, na nossa vida, na nossa agenda. Vamos ler o texto. Lucas, capítulo 2, versículos 1 em diante, nos dizem assim: o nascimento de Jesus. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias, e ela deu à luz o seu primogênito, enfaixou-o e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Meu irmão e minha irmã, nós vamos neste momento acender mais uma vela da nossa coroa do advento, pedindo que o Senhor possa mostrar o caminho para seguirmos, que o Senhor possa iluminar as nossas decisões e também refletir um pouquinho. Nós vamos ter um tempo de oração, vamos ouvir um louvor, onde nós vamos refletir sobre como está o lugar de Jesus no nosso coração. Como ele está? Ele tem encontrado espaço? Naquela noite, o texto narra para nós que Maria, mesmo estando grávida, a gente fica pensando hoje, se a gente vê uma mulher grávida ali tendo dores de parto, o coração nosso, tende a ir ali, acolher, buscar um apoio, uma ajuda, e a gente vê que isso não aconteceu com Maria. Talvez aquele povo estava muito preocupado com as suas questões, talvez aquele povo estava ali meio ainda pensando que história era essa de José e Maria, uma história talvez mal contada para a sociedade da época. Enfim, não sabemos o motivo, mas o fato é que os corações estavam endurecidos e eles não haviam encontrado lugar para Jesus nascer. E ele vai nascer humildemente, num berço humilde, numa estrebaria, vai ser deitado numa manjedoura. E nós então nessa noite vamos pensar no meu coração, no teu coração, na tua casa, na tua família. Tem lugar para Jesus? Vamos ouvir o louvor e vamos neste momento orar.
Amém. Que nós possamos dizer como a música termina, depois de toda essa reflexão: sim, há lugar. Sim, Jesus, há lugar no meu coração. Vamos ter mais uma palavra de oração, pedindo perdão, mas agradecendo pelo perdão que o Senhor nos dá. Senhor Jesus, nos prostramos na Tua presença, corações gratos pelas Suas misericórdias, pelo Teu amor e pelo Teu perdão. Obrigada porque o Senhor veio para nos trazer salvação. Obrigada porque o Deus Emanuel está conosco para que possamos caminhar em santidade, em novidade de vida. Obrigada porque o Senhor veio para salvar este mundo dos pecados. Obrigada porque Tu és o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é a nossa luz, que nos ajuda a não cairmos e não andarmos nas escuridões, não andarmos em trevas. Por isso, Pai, nós Te louvamos e glorificamos o Teu santo nome. Amém. Amém, meu irmão e minha irmã. Nós vamos, neste momento, acender a terceira vela, clareando ainda mais a nossa caminhada, lembrando que quanto mais a gente se aproxima de Jesus, mais claro, né, vai ficando a nossa caminhada. E eu quero ler o texto que é a continuação, né, o Lucas 2, versículos 8 a 14, e nós vamos neste momento acender a nossa terceira vela da nossa coroa. Coroa do Advento, representando para nós que Jesus se aproxima, sua chegada está cada vez mais próxima. E nós devemos pensar nisso, porque a chegada dele está cada vez mais próxima. Então nós vamos ler Lucas 2, versículo 8 ao 14, que é a continuação do texto como proclamação de perdão. E nos diz assim: havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E o anjo do Senhor desceu onde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos servirá por sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Amém, meu irmão e minha irmã, louvado seja o nome do Senhor. Como gratidão a Deus, como expressão do nosso louvor, nós vamos ouvir mais um cântico neste momento, que diz assim: que nas estrelas vejo a sua mão. Vamos louvar ao Senhor com este cântico? Nas estrelas vejo a tua mão, e no peito ouço a tua voz. Deus domina sobre terra e mar, o que Ele é pra mim. Eu sei o sentido do Natal, pois a história teve o seu
fidelidade para ofertar. Vamos nos lembrar que os magos vieram do Oriente e eles trouxeram ofertas simbólicas, significativas, ofertas de grande valor, ofertas de adoração. Nós louvamos, adoramos a Deus, trazendo também as nossas ofertas. Esse foi um ano difícil, é verdade, mas foi um ano onde nós pudemos vivenciar a fidelidade de Deus. E nós pudemos ver também a fidelidade sua, meu irmão e minha irmã, a fidelidade desta igreja, que não deixou de ofertar, não deixou de dizimar, mas manteve-se fiel ofertando ao Senhor. Que nós possamos, assim, você que ainda não fez, né? Que você ainda tenha a oportunidade de trazer também a sua oferta. E nós vamos ler o texto que está aqui, em Mateus capítulo de número 2, a partir do versículo de número 9, versículos 9 a 11, nos dizem assim, relacionado aos magos. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que, chegando, parou onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entraram na casa, viram um menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram, e abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra, presentes de adoração, reconhecendo que Jesus era rei, que ele era profeta, que ele era Deus. Que nós possamos também ofertar o melhor de nós, a nossa fidelidade ao Senhor, mas reconhecer que Ele é o nosso Senhor, que Ele é o nosso Salvador. E assim nós vamos neste momento acender a 4ª vela da nossa coroa do Advento, como expressão da nossa gratidão a Deus por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele ainda vai fazer. E nós vamos continuar louvando ao Senhor. Nós vamos neste momento louvar com o cântico Vinde, vinde cantemos. É um tempo de cantar, de agradecer a Deus. Mas também é um tempo especial de acolhermos as nossas crianças, agradecer aquelas que puderam participar. A gente sabe que nem todas conseguem, nem todas conseguiram, algumas já estão viajando, mas nós queremos sempre dizer que é um lugar especial para as nossas crianças, porque assim como Jesus, ele veio como criança, né? E o profeta Isaías diz assim que uma criança pequena ou um pequenino os guiará. E esse Jesus cresce e acolhe as crianças e as coloca como referencial para entrarmos no reino. Portanto, meu irmão e minha irmã, nós vamos louvar ao Senhor com as nossas crianças neste momento. Amém? Olá, crianças! Vamos cantar uma canção de Natal que chama Vinde Cantai. Então, vamos cantar. Vinde cantai, Jesus nasceu, a terra a luz desceu, que a graça infinda ao mundo veio, da gruta de Belém, da gruta de Belém, Jesus amado, sumo bem. Sim, proclamai em derredor que foi por grande amor que a terra veio o sumo bem, da gruta de Belém, da gruta de Belém, Jesus humilde ao mundo vem. Jesus humilde ao mundo vem. Feliz Natal. Vamos sonhar e se alegrar, as estrelas no céu estão a brilhar, o maior milagre aconteceu. Noite de amor,
O menino nasceu, nosso Salvador, trazendo a luz e vida pra você e eu. Papai do céu, o melhor presente já nos deu. Foi Jesus, o menino que nasceu, nos salvou e a vida Ele nos deu. Papai do céu, o melhor presente já nos deu. Foi Jesus, o menino que nasceu, nos salvou e a vida Ele nos deu. Vamos sonhar e se alegrar. As estrelas no céu estão a brilhar. O maior milagre aconteceu. Papai de paz, noite de amor, menino nasceu, nosso Salvador, trazendo a luz e vida pra você e eu. Papai do céu, o melhor presente já nos deu. Foi Jesus, o menino que nasceu, nos salvou e a vida Ele nos deu. Papai do céu, o melhor presente já nos deu. Foi Jesus, o menino que nasceu, nos salvou. Vida Ele nos deu. Jesus é o nosso Salvador. Amém! Que bom louvar ao Senhor com as nossas crianças. E agora nós vamos refletir uma reflexão breve na palavra do nosso Deus. E eu queria, então, nesse momento, acender a quinta vela da nossa coroa, que representa que Jesus está conosco. Ele é o Verbo vivo que está entre nós e Ele se manifesta e fala conosco ainda hoje por meio da sua palavra. Portanto, nós vamos neste momento acender a quinta vela da nossa coroa para nos lembrar que Jesus, essa última vela branca, no castiçal branco, lembrando que é a presença de Jesus entre nós. E nós vamos ler o texto, dois textos, Mateus capítulo 2, versículos de 1 a 12, que narra para nós a visita dos magos. E diz assim o texto: Tendo Jesus nascido em Belém, da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntaram: Onde está o recém-nascido, o rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera, e enviando-os a Belém, disse-lhes: Ide, informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisai-me, para que eu também possa ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que chegando, parou sobre onde estava o menino. E ainda vamos ler até o versículo 12. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. E entrando na casa, viram o menino com Maria sua mãe,
Prostrando-se, o adoraram e abrindo seus tesouros, entregaram suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência, prevenidos em sonho, não voltaram à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. E ainda lá em Lucas, capítulo 2, versículos 15 a 25, nos diz assim. Perdão, 15 a 20. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo-o, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas proferidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas essas coisas, meditando-as no seu coração. Voltaram então os pastores, glorificando a Deus e louvando por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Amém? Vamos ter mais uma palavra de oração. Paizinho, na tua presença estamos e continuamos clamando neste momento sobre nós a tua unção, a tua graça, e que o Senhor possa se revelar a nós por meio da tua santa palavra. Fala conosco, fala com a tua igreja, fala com o teu povo, dispensa sobre nós a tua unção, nós clamamos a tua misericórdia e oramos no nome poderoso de Jesus. Amém. Meu irmão e minha irmã, certamente o texto bíblico nos relata alguns personagens que fizeram parte daquela, não somente daquela noite, mas daquele tempo do nascimento de Jesus. Nós precisamos entender que as coisas não aconteceram todas numa única noite, mas os fatos foram acontecendo e nós não temos um relato específico de que dia e horário cada uma dessas coisas aconteceu. Por exemplo, a gente vê no relato bíblico que os pastores vão lá na manjedoura, onde ele estaria enrolado em faixas. Mas os magos, eles chegam e ele já estava numa casa. E quando posteriormente o rei Herodes vai atrás deles, o rei Herodes então não vai localizar e vai mandar matar as crianças com 2 anos de idade para baixo. Então a gente tem aí um intervalo de pelo menos 2 anos em que essas coisas estão acontecendo. E dentro disso, eu queria pensar com você as pessoas que estão fazendo parte deste momento. Quantas pessoas fizeram parte ali e qual foi a reação de cada uma delas? E pensar que hoje não é diferente. Há muitas pessoas que estão aí fazendo parte da história do Natal, que estão celebrando o Natal, mas cada uma delas estão acolhendo e olhando para Jesus de formas diferentes. E o nosso papel como servos e servas, filhos e filhas, como cristãos e cristãs, é de acolher verdadeiramente a Jesus e ter uma postura que adore a Jesus em toda e qualquer situação. Nós temos a situação de Herodes. Herodes era uma pessoa muito difícil. Ele era uma pessoa que se preocupava muito com o poder, ele se preocupava muito com o seu cargo, com a sua autoridade, com as suas riquezas. E ele tinha um medo fora do normal de perder essa autoridade, ou de perder os seus bens, ou perder aquilo que ele considerava mais importante, que eram as suas riquezas e toda a autoridade que ele tinha. E aí, a gente vai ver o texto bíblico, que ele faz uma pergunta, né? Aonde vai nascer esse menino? Né? Quem sabe me dizer aonde vai nascer esse menino? E aí, ele vai ter uma resposta que vem de um grupo muito interessante. Olha aqui, a gente encontra no versículo 3, Herodes questionando sobre esse menino. Esse primeiro texto diz que ele se alarmou. E isso trazia, e com ele toda Jerusalém. Por quê? Se ele tinha medo, e ele era uma pessoa que agia com maldade, ele mandava matar por nada, né? Ele chega um momento que ele manda matar seus familiares, com medo de perder o trono, com medo de perder o poder. Então, quando ele ouve dizer que nasceu um outro rei, ele fala, tem que matar enquanto é pequeno, porque não quero correr o risco desse menino crescer e vir a se tornar rei. E aí ele vai perguntar
perguntar, o texto diz que ele vai perguntar no versículo 4, ó, ele convoca os principais sacerdotes e os escribas do povo, ou seja, o povo que tinha conhecimento das escrituras, que tinha conhecimento das histórias proféticas. Eles sabiam que estava para nascer o rei dos judeus. E o que acontece com isso? Herodes, então, manda perguntar e vai ficar sabendo que era em Belém, porque assim diziam os profetas, o texto diz aqui, e tu, Belém, terá terra de Judá, não é de modo algum a menor entre as principais. Ou seja, ele sabia que era em Belém, ele já tinha essa informação. Ele só precisava agora que os magos falassem para ele qual era o dia exato que a estrela brilhou, para que ele soubesse onde ia achar aquele menino, e onde ele iria lá para adorar aquele menino também. E aí eu queria que a gente observasse um pouquinho aqui então, a postura desses homens aqui, ó, dos principais sacerdotes e os escribas do povo. O povo da igreja, o povo que conhecia a palavra. Esse povo não se deu ao trabalho de ir visitar Jesus. Esse povo não se deu ao trabalho de se maravilhar com a grande novidade que os magos estavam contando. E os magos, eles não eram conhecedores das Escrituras. Eles eram do Oriente, eles eram outros povos, com outros costumes. Mas então a gente vai olhar assim, para os escribas do povo, para os principais sacerdotes, o povo que tinha acesso à palavra de Deus, que tinha acesso à Bíblia da época e que não estava levando a sério aquela palavra, que não estava considerando aquilo que os profetas haviam dito. E aqui eu queria que a gente já tomasse muito cuidado nos dias de hoje, porque ainda nos nossos dias há muita gente que tem acesso à palavra de Deus, que conhece a Bíblia, mas não está atento àquilo que a palavra nos diz, que as profecias nos falam. E aí a gente vai se lembrar quando Maria, recebe lá o anjo, e o anjo vai dizer para ela assim, porque para que se cumpram as profecias do Senhor, todas elas se cumprirão. E às vezes nós estamos achando que não vai se cumprir, que isso era para aquela época e não é. A palavra do Senhor, ela é viva e ela é para hoje, é para os nossos dias hoje. Então, meu irmão e minha irmã, que nós não sejamos como esses escribas, nem como esses sacerdotes, como esse povo que conhecia a Bíblia na sua época e que não deu a mínima importância para o nascimento de Jesus. Mas que a gente possa seguir o exemplo de outros dois grupos. Primeiro, são os magos. Os magos vieram do Oriente. Eles viajaram em caravana. A gente tem uma imagem no nosso imaginário de 3 magos, cada um com um presente. Mas a gente sabe que naqueles tempos não dava para viajar em grupos pequenos, era muito arriscado, muito perigoso. Então os grupos que viajavam eram grupos grandes, eles viajavam em caravanas, e também por uma questão de segurança, então mais gente, era menos riscos de assalto, então eram grupos grandes. Então havia uma caravana ali de magos viajando, porque eles queriam ver quem é essa pessoa que nasceu, essa luz que brilhou no céu, essa estrela, Essa semana nós vimos aí a chamada Estrela de Belém. Algumas pessoas puderam ver a olho nu aqui. Pelo menos aqui em São Bernardo estava muito nublado e chuvoso, a gente não pôde ver a olho nu, mas vimos pela TV algumas imagens da chamada Estrela de Belém. Então essa estrela brilhou anunciando que nasceu o Salvador e eles queriam ir. E eles sabiam que era alguém muito especial e para esse ser especial eles precisavam levar presentes especiais que eram presentes de adoração. Então não eram apenas 3 magos e eles não eram reis, eles eram magos, estudantes das estrelas, dos astros e estrelas, eles eram magos. E eles então entregam ali presentes que têm um significado muito forte, A realeza de Jesus, o ouro, a divindade de Jesus, presentes de adoração, Eles estão ali para adorar, o Deus profeta, eles estão ali para adorar esse Deus. Então, meu irmão e minha irmã, que nós possamos, na nossa caminhada, olhar para Jesus nos guiando, que nós possamos nos prostrar diante de Jesus em adoração. Eles ofereceram o que eles tinham de melhor, que você possa oferecer o que você tem de melhor. Talvez olhe para a sua mão ou olhe para o seu coração. O que você tem? Ofereça
o melhor para Jesus em adoração. Aqueles presentes estavam reconhecendo que ele era rei, que ele era Deus e que ele veio para nos salvar, ele era o Salvador. Sigamos o exemplo dos magos, que não mediram esforços, viajaram meses para encontrar o lugar onde estava o menino. Que você não meça esforços para encontrar Jesus. Que você não meça as lutas e dificuldades, mas que você vença os obstáculos. Passe pelo que tiver que passar, mas siga firme até se prostrar diante de Jesus. E nós temos um outro grupo que nós também podemos seguir o exemplo deles, que são os pastores. O texto fala para nós que esses pastores, eles estavam lá cuidando do seu rebanho. Os pastores faziam parte do grupo menos favorecido. Era uma das profissões que as pessoas menos valorizavam. Era tido como uma profissão suja. Também eles não tinham muito valor, muita credibilidade. Então era alguém assim desprezado pela sociedade. Mas se sabe que foi para esse grupo desprezado pela sociedade que Deus enviou um anjo para dizer para eles não terem medo. Aliás, vale a pena a gente lembrar, quando o anjo aparece para Maria, ele diz, não temas, alegra-te, ó favorecida. Quando ele aparece para José, não tenha medo, José, de receber Maria. E agora ele aparece para os pastores e vai dizer, não temas, né? Eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, não temais. Os anjos, eles levam notícias de paz. Paz, glória a Deus nas maiores alturas, né? E paz na terra aos homens a quem ele quer bem. Portanto, meu irmão e minha irmã, Deus escolheu o grupo menos favorecido, o grupo mais desprezado da sua época, menos valorizado pela sociedade. E foi para esse grupo que Deus enviou um anjo para dar a boa notícia. E foi para esse grupo que Deus mandou uma legião de anjos, um coro da milícia celestial para cantar glória a Deus nas maiores alturas. E aqui eu queria que você pensasse comigo uma coisa. Primeiro, às vezes a gente se sente menos. Talvez você já tenha se sentido desprezado, desvalorizado na sua caminhada, não sei em qual circunstância, no trabalho, na escola, enfim. Mas eu quero que você saiba que independente da forma como a sociedade tem te tratado, você é especial para Deus. E para você, o Senhor enviou o seu Filho. Para você, pela sua vida, o Senhor Jesus veio a este mundo. Portanto, Deus nos valoriza, a todos e todas igualmente, porque Ele não faz acepção de pessoas. Somos importantes e valiosos para Deus. Então vamos ouvir a voz do anjo. Glória a Deus nas maiores alturas. Mas o fato é que os pastores, além de eles terem sido escolhidos, eles têm uma reação muito diferente da reação dos escribas e dos principais sacerdotes. E diferente de Herodes. Porque a reação deles é, vamos até Belém. Poxa, eu fiquei pensando, os sacerdotes deviam ter feito isso. Vamos junto com os magos, vamos ver quem é esse rei, já que está se cumprindo as escrituras. Vamos lá para a gente ver o cumprimento da escritura. Mas eles não têm essa reação. E agora os pastores têm. Os pastores, eles descem apressadamente. Vamos apressadamente até Belém. Vamos ver isso que nos foi dado a conhecer. Meu irmão e minha irmã, está sendo dado a mim e a você conhecer de Jesus por meio dessa palavra. Não perca tempo, vá depressa até Jesus, vai lá vê-lo, se próximo no seu quarto, em oração, na presença dele, busque o Senhor Jesus. Eles vão apressadamente, eles chegam lá, eles veem aquela cena, eles sim chegam lá ainda quando eles estão na manjedoura ali com Jesus, né? Eles ainda estão ali quando os pastores chegam. E aí eles se alegram e eles saem dali testemunhando. Nós somos chamados e chamadas a testemunhar, a anunciar que Jesus nasceu, que a luz brilhou. E nós não estamos mais em trevas, mas nós caminhamos na luz que é Jesus. Que Deus abençoe sua vida, meu irmão e minha irmã, que Deus abençoe o seu lar, que Deus abençoe a sua família.
que você possa seguir o exemplo dos magos e entregar o melhor de você para Jesus. Que você possa seguir o exemplo dos pastores e ir correndo até Jesus, estar na presença dele, contemplar a presença dele. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu lar, que você possa perseverar na presença de Jesus. Amém? Nós vamos orar neste momento e que você possa caminhar seguindo a luz que é Jesus. Oremos. Pai, graças te damos nessa noite, porque nós podemos celebrar o nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ajuda-nos, ó Pai, a seguirmos o exemplo dos magos que não mediram esforços para irem até Jesus. Que nós possamos, na nossa caminhada, não permitir que nada nos impeça de ir até o Senhor. Ó Pai, que nós possamos seguir o exemplo dos pastores que apressadamente foram ver aquilo que lhes havia sido anunciado. E eles saíram dali testemunhando, contando alegremente aquilo que eles haviam visto. Que nós possamos também caminhar neste mundo e anunciar com alegria aquilo que nós temos vivido, uma vida de graça e de paz na Tua presença. Senhor, dispensa sobre nós o Teu favor, Pai, abençoe agora cada lar, cada família, que cada um dos Teus filhos e filhas, que cada família Tua possa, Senhor, ter uma noite de paz, de alegria, de amor, sabendo que Tu estás vivo, que Tu és a luz deste mundo e assim nós podemos não mais caminhar em trevas, mas caminhar na luz que é Jesus. Que Deus abençoe as nossas vidas em nome de Jesus. Amém. amor.
irmão e minha irmã, nós vamos receber a bênção neste momento e depois nós vamos encerrar o nosso culto, ouvindo como pós-lúdio o cântico Noite de Paz. Que você tenha uma noite de paz com toda a sua família. Que a graça do Senhor Jesus, esse Deus que nasceu pequenino numa humilde manjedoura, mas cresceu e venceu a morte e vivo está. Que a bênção do Deus Pai, o Deus que não poupou, antes entregou por amor o seu único Filho. E que a bênção do Espírito Santo, cumprimento da promessa de Jesus, a bênção do Deus Pai, Filho e Espírito, Deus Trino, esteja com a sua vida, meu irmão e minha irmã, esteja com o seu lar, e que esta bênção esteja com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e eternamente. Amém e amém e amém. Amém. Um Feliz Natal para você e para toda a sua família. Noite de paz, noite de amor, tudo dorme em derredor, entre os astros que espargem a luz, proclamando o menino Jesus. Brilha a estrela da paz, brilha a estrela da paz. Noite de paz, noite de amor, as campinas ao pastor, lindos anjos mandados por Deus, anunciam a nova dos céus, nasce o bom Salvador, nasce o bom Salvador. Noite de paz, noite de amor, oh, que belo resplendor, ilumina o menino Jesus, no presépio do mundo eis a luz, sol de eterno fulgor, oh, sol de eterno fulgor. Amém. Feliz Natal.